Hoje, vendo que choveu torrencialmente antes do culto, isso com certeza deixou vários dos nossos irmãos em casa. Me fez lembrar de uma história de um dia de muita chuva. Domingo, o pastor ficou preocupado, ficou plantado lá na porta aguardando os irmãos chegarem, e a chuva caindo, e trovoadas e raios e tudo mais, e ele lá no aguardo de alguém vir para o culto. De repente, um senhor que passava na rua quis se esconder da chuva e entrou. O pastor ficou todo feliz, falou: opa, tem um aqui, tem um para cultuar a Deus. Aí ele chamou aquele senhor para frente, ficou assim, ele assentado, e o pastor perguntou para ele: olha, só veio o senhor para cultuar a Deus, vamos cultuar ou não? Aí ele disse: ó, eu não sei nada sobre culto, porque eu crio gado, mas é assim, eu tenho 40 cabeças de gado, e quando eu chamo gado para comer, se vier um só, eu dou comida para aquele. Aí o pastor ficou animado, falou: opa, palavra boa. E aí o pastor ministrou o culto, apresentou os visitantes, recolheu as ofertas, cantou, pregou, tocou instrumento, fez apelo, deu os avisos da igreja, e no final perguntou para aquele senhor: e então, o que o senhor achou do culto aqui na igreja? Aí o homem respondeu assim: olha, de culto eu não entendo nada. Já falei para o senhor, eu entendo de gado, né? Eu chamo os 40 para comer, mas se só vem um para comer, só vem uma vaca ou um boi, a comida que eu dou para 40 eu não entocho num só. Lembrei disso hoje. Eu falei: ó, a gente está num número reduzido aqui, mas eu quero dizer o seguinte: Deus tem a comida certa para nós. Aleluia, glória a Deus. Deus tem o alimento certo para a nossa vida, a cada culto, a cada dia, a cada quarta-feira, a cada domingo. Eu quero convidar você, irmão, irmã, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, e nós vamos ler capítulo 6, do 45 até o 52. Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, convertido a Cristo na época de Paulo, e é provável que este tenha sido o primeiro ou o segundo escrito do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos tinha por prerrogativa anunciar Cristo, os feitos de Cristo, aos romanos. Por isso, então, João Marcos escreve o seu evangelho para evangelizar aqueles que ainda não conheciam a Cristo. Capítulo 6, versículos 45, indo até os 51. Logo a sair, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar por sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos. Queridos irmãos, ao longo da Bíblia Sagrada, nós encontramos o vento como tendo um papel interessante. A figura do vento
é emblemática na Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor diz em Êxodo que um vento oriental abriu o Mar Vermelho. Abrindo o Mar Vermelho, o povo do Senhor passou a pés enxutos. A Bíblia nos diz também, livro de Êxodo, que ao passar um outro vento, o vento virou em outra direção e o mar fechou, submergiu o exército de Faraó. Em Números capítulo 11, versículo 31, Deus trouxe codornizes para o seu povo usando o vento. Os ventos de Deus continuam também no Novo Testamento. João capítulo 3, o vento do Espírito traz conversão e transformação. Atos capítulo 2, um vento impetuoso encheu a casa onde estavam reunidos e o Espírito Santo desce sobre a igreja. Quando eu olho para as Escrituras, vemos que somos frutos de um vento, o vento do Espírito. Mas aqui nesse texto especificamente que lemos, os ventos não são bem-vindos. Eram ventos contrários, diz a Bíblia. Traziam maus presságios, ventos que poderiam naufragar um barco com os 12 apóstolos. Um vento inesperado, um vento que vem sobre o mar, inesperadamente começa a jogar o barco de um lado para o outro. E a palavra de Deus diz, os ventos eram contrários. E eu quero meditar com você hoje à noite sobre este tema. Quem é Jesus quando os ventos sopram contrários? Como age Jesus quando os ventos sopram contrários? Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que ele vem. Aliás, ele vê. Versículo 48. Acompanhe comigo. E vendo-os em dificuldade a remar. Quando os ventos sopram contrários, Jesus vê, Jesus enxerga. Era a hora mais escura da noite, a quarta vigília da madrugada. Os judeus costumavam dividir a noite em 4 partes, sendo a quarta vigília da noite, a última parte da noite, a parte mais escura. E segundo as lendas daquele tempo, era a parte mais perigosa da noite, era a parte mais escura da noite e também a parte em que coisas não bem-vindas poderiam acontecer. Aliás, é por isso que eles enxergam Jesus e dizem, é um fantasma, porque era a quarta vigília da noite, os presságios não eram bons, o barco estava para naufragar. Era a hora mais difícil para esses discípulos. O escuro da noite não impediu que os olhos de Jesus vissem os discípulos em dificuldade. Jesus vê aquilo que nós, humanos, não vemos. Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Jesus viu Zaqueu entre as folhas daquela figueira. Jesus viu Mateus assentado na coletoria e disse, segue-me. Jesus viu a viúva pobre ofertando aquilo que tinha, tudo aquilo que tinha. Jesus, diz Apocalipse, que está entre os candeeiros, isto é, entre a igreja, observando, olhando o seu povo. E eu quero te dizer uma coisa, irmão e irmã, quando os ventos sopram contrários na sua vida, Jesus está vendo. Ele não fecha os olhos. Jesus vê a mãe que chora de madrugada, porque o filho ainda não chegou e não sabe se irá chegar. Jesus vê quando um pai aflito bate às portas de emprego e recebe sempre um não. Jesus está vendo. Na quarta vigília da noite, ele vê. Jesus vê um jovem que chora frustrado pela sua decepção no vestibular, na faculdade. Jesus vê. Quando os ventos sopram contrários,
Jesus vê. Não esqueça isto. Mas também, Jesus não só vê, ele vem. Versículo 48, a outra parte. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. Veio. Quando os ventos sopram contrários, Jesus vem. Ele vê, ele vem. Ainda que na densa escuridão, ele anda sobre as águas revoltas. Ainda que pelo mar e pelas ondas, ele vem. Ele está a caminho. Ele foi até a fornalha de fogo em Babilônia, quando 3 jovens, por não se prostrarem diante dos deuses deste mundo, foram jogados. A Bíblia diz, lá estava Jesus. Não cita como Jesus, mas cita como o anjo do Senhor. Cita como o próprio Deus estando lá. Entendemos que era Jesus que estava naquela fornalha, o 4º homem da fornalha. Ele foi ao caminho de Emaús, quando 2 discípulos estavam inseguros, estavam atônitos, estavam sem entender tudo o que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos dias, decepcionados pela morte de Jesus. Mas Jesus ressurreto vai até eles. Jesus foi até a prisão onde Pedro estava e o libertou. Ele foi falar com Paulo no navio, no meio da tempestade, quando Paulo estava indo para Roma, e o navio chega perto da ilha de Malta e vai naufragando. Lá está Jesus. Jesus vai até as nossas dificuldades. Ele não somente vê, mas ele vai. Então, querido irmão, querida irmã, quando estiver enfrentando os momentos mais adversos da vida, saiba, Jesus está vindo. Jesus está vindo até você. Jesus está vindo até a sua casa. Jesus está vindo até a sua família. Jesus está vindo até os lugares mais difíceis pelos quais você está passando. Ele está vindo. Pregadora Corrie ten Boom, que foi prisioneira nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, perseguida pelo nazismo, convertida a Cristo e pregando o Evangelho. Algum tempo depois, pregando a palavra de Deus ao redor do mundo, ela escreveu uma frase que se tornou emblemática. Ela diz: quanto mais profundo for o poço, mais longo será o braço de Deus para chegar lá no fundo. Talvez você esteja vivendo isso, fundo do poço. O braço de Deus chega lá. Jesus chega lá. Quando falo sobre isso, lembro-me do encontro de Billy Graham com um menino que soltava papagaio, ou em alguns lugares chamados de pipa. E a linha era comprida demais. E o papagaio ficou lá entre as nuvens. Billy Graham, conversando com o menino, perguntou: o que você está fazendo? O menino disse: soltando pipa. O pregador olhou, só viu nuvens e aquela linha a subir de vista. Então ele perguntou: mas como assim? Você não está vendo a pipa lá em cima, porque as nuvens já cobriram. Como você sabe que tudo está sob controle lá em cima? Como você sabe que tem uma pipa lá? Como você sabe que está tudo ok lá em cima? O menino disse assim: é fácil, porque de vez em quando eu sinto um soquinho aqui na minha mão. Aí eu sei que ela está lá em cima. Por vezes, na nossa vida, nós temos a insegurança: será que Cristo veio até nós? Será que Jesus está conosco? Eu quero te dizer uma coisa: pequenos insights da vida, do cotidiano, dão um soquinho na sua mão e você sabe, Ele está presente. Eu não o vejo, mas está presente. Eu o sinto, eu sei que Ele está. Pequenos sinais nos dão a certeza de que Cristo está conosco. Ele veio. Em meio aos vendavais da vida, Ele vem. Em meio aos mares encapelados, Ele vem. Mas
ele não só vê, como também vem e também fala. Versículo 50, veja comigo: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus se pronunciou, Jesus falou. O filósofo cristão Ralph Waldo Emerson disse o seguinte: o homem sábio na tempestade ora a Deus, não para que fique seguro do perigo, mas para que seja liberto do medo. É a tempestade dentro dele que o põe em perigo e não a tempestade que está fora dele. Todos nós enfrentamos tempestades na vida, mas quando estamos firmados naquilo que Jesus fala ao nosso coração, quando estamos com os ouvidos espirituais abertos para a voz do Senhor, a nossa vida interior não está em tempestade. A tempestade pode estar ao redor, mas ouvindo Cristo na nossa alma, temos calmaria. Jesus chega e Jesus fala: tenham bom ânimo, tenham a alma cheia. A palavra ânimo significa isso exatamente, ter a alma cheia. Desânimo significa alma vazia. Ânimo, alma cheia. E Jesus está dizendo àqueles homens: tenham bom ânimo, tenham a alma cheia. Há momentos em que precisamos ouvir isso de Jesus. Há momentos que precisamos recobrar o ânimo. A voz de Jesus traz renovo espiritual. A voz de Jesus traz renovo emocional. A voz de Jesus traz renovo à nossa vida, à nossa existência. A voz de Jesus faz com que a gente saia daqui e enfrente mais uma semana com o coração cheio de bom ânimo. Veja, ouça Cristo dizendo hoje para você: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Vai terminando o ano e as pessoas começam a questionar o como foi o ano, aquilo que não fez e deveria ter feito no ano, aquilo que poderia fazer e não deu tempo. O ano passou, está passando rápido demais, mas Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, encha o seu coração de ânimo. Stanley Jones, que foi chamado de grande missionário, talvez o maior dos missionários que passou pela Índia, disse que em certa ocasião, ele passando por um determinado local, viu uma placa, e essa placa lhe chamou a atenção pelo que estava escrito. Ele jamais soube quem escreveu aquela frase naquela placa, mas a placa lhe chamou a atenção. A placa estava num lugar próximo de pedras e estava escrito em letras garrafais: nesse local assentou-se um homem cansado, mas levantou-se um homem renovado. Ele ficou pensando: alguém crente passou por aqui. Um cristão deve ter passado por aqui. Quem sabe você assentou-se aqui cansado, inseguro, ouvindo a voz de Jesus: tenha bom ânimo. Você vai se levantar daqui a pouco cheio de ânimo e renovado para a vida. Aleluia! A voz de Jesus traz segurança. Sou eu, não tenha medo. A voz de Jesus traz ânimo renovado. Tenha bom ânimo. Jesus vê, Jesus vem e Jesus fala. Mas, em quarto lugar, quando os ventos sopram contrários, Jesus entra no barco. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. Quando estamos em situações extremas da vida, quando nos vemos em tempestades que fogem ao controle da nossa vida, da nossa existência, quando vemos que momentos difíceis estão roubando as esperanças, quando nos encontramos inesperadamente no olho do furacão, Jesus vê, Jesus vem, Jesus fala e Jesus entra no barco da nossa vida. Jesus
entra no barco. Existe uma canção, cantávamos na nossa infância: com Cristo no barco tudo vai muito bem, passa o temporal. Lembram dessa canção? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Vamos cantar? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Quando Cristo entra no barco da sua vida, temporal passa. Aleluia. Quando os ventos sopram contrários, Ele entra no barco. Ele não fica à parte dos acontecimentos. Ele entra para estar conosco. Ele entra para viver o que estamos vivendo. Ele entra para trazer soluções que nós não temos em nossas mãos. Ele entra para trazer orientação. Ele entra para liderar. Ele entra para transformar as circunstâncias. Ele entra para tomar posse do leme do barco. A sua presença conforta, a sua presença lidera, a sua presença nos dirige. Conta-se que um navio de passageiros enfrentou uma tempestade sem prenúncios. Todos os passageiros do navio foram chamados a entrar no salão maior e ficarem ali. E homens e mulheres estavam segurando nas colunas, nos móveis, estavam encostados nas paredes, porque o navio se mexia rapidamente de um lado para o outro. Mas um passageiro resolveu sair, subir ao tombadilho, sondar a cabine do piloto, do comandante. E o comandante se achava lá no leme, a postos, cumprindo o seu dever. E de repente, o comandante sorriu. Estranhamente ele sorriu. O tal passageiro voltou rápido para o salão e disse: está tudo bem. Eu não sei explicar o porquê está tudo bem, mas eu vi o comandante desse navio sorrindo. Então eu sei que está tudo bem. Querido irmão, querida irmã, nós nos assustamos nas tempestades da vida, mas nada está fugindo ao controle de Deus. Nada está fugindo ao leme que o Senhor segura nas suas mãos. Quando os ventos sopram contrários, Jesus entra no barco e lidera a embarcação. Mas em último lugar, quando os ventos sopram contrários, Ele extirpa o perigo. O texto termina dizendo: e o vento cessou, versículo 51, e ficaram entre si atônitos. Agora não estavam mais atônitos ou amedrontados por causa da tempestade, mas pela grandeza do Senhor que comanda a tempestade, que lidera, que acalma o vento de dentro do barco da nossa vida. Os discípulos lutaram cerca de 10 horas contra aquela tempestade. Não acalmaram o mar, não conseguiriam acalmar a tempestade. Mas, quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Eu não sei que tipo de tempestade você está vivendo, mas eu posso te dizer, Jesus tem poder para acalmar o vento. Ele tem poder para cessar a tempestade. Ele tem poder para extirpar todo o perigo, seja qual for a grandeza da tempestade. Ele tem poder. Isso me faz lembrar quando me deparo com este texto de um catador de lixo na Argentina. Um moço pobre, de infância pobre, paupérrima, aos 23 anos de idade se tornou jogador. Não porque treinava desde pequeno em clubes, na base de alguns clubes, não. Ele jogava muito bem e alguém o viu jogar
e ele passou para o futebol profissional, o Martinez Maravilha. Mas chega uma época da sua vida que, não obstante, apesar de todas as tragédias que ele sofreu na infância, na adolescência, toda a pobreza, a miséria, as injustiças da vida, agora, quando ele começa a crescer na sua carreira, vem uma acusação de um crime que ele não cometeu. E ele ficou 6 meses preso numa prisão que é chamado de um inferno na terra. Ele conta que durante um tempo ele ficou numa solitária. Solitária é uma cela de 2 por 2. Ali ele fazia as necessidades, ali ele deitava, ali ele dormia, ali ele acordava, ali ele se alimentava com aquilo que lhe traziam. Passou meses ali por um crime que não cometeu. E é interessante que um dia, naquele local, um capelão é o pastor que ministra em lugares públicos, no caso, o capelão da penitenciária, passou e pregou o evangelho, orou por ele, deixou-lhe uma Bíblia. O Martinez, conhecendo a Cristo, entregando a vida para Cristo, teve sua vida transformada. A luz do Senhor entrou por aquelas grades e alcançou aquele coração abatido. Ele diz que sobre aquele tempo, sobre o tempo que ele estava ali, havia prisioneiros que não conseguiam sobreviver à cela, não conseguiam sobreviver àquele ambiente, tiravam a própria vida. E ele diz que aqueles que saíam de lá algum tempo depois já saíam traumatizados, já saíam deslocados para a vida. Mas é interessante que ali ele conhece a Jesus, ali ele entrega a vida para o Senhor Jesus. Dali um tempo, a justiça descobriu que ele não tinha culpa no crime e ele foi solto. Ele foi solto, voltou a jogar. Joga hoje num dos times, creio que é o Racing. E algum tempo atrás ele marcou 3 gols, num só jogo decisivo. E ele levantou a camisa do time e havia uma camiseta branca por baixo com as letras garrafais com o seguinte dizer: eu jamais seria alguém se Jesus não entrasse na minha vida. Eu jamais seria alguém se Jesus não entrasse na minha vida. Assim como os discípulos lá no mar, assim como Martinez na tempestade da sua vida, Jesus viu, Jesus foi até ele, Jesus falou com ele, Jesus entrou no barco e Jesus fez cessar a tempestade. Eu jamais seria alguém se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Aleluia.